Olá, pessoal, tudo bem? No programa de hoje nós vamos falar sobre assédio moral. O assédio moral é a exposição de alguém a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas. Geralmente essa expressão se refere a atos ocorridos aí durante a jornada de trabalho e no exercício das funções do empregado. Para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com a delegada de polícia, a doutora Raquel Galinatti. Doutora, seja muito bem-vinda aí ao Alesp Conecta. É uma honra sempre participar do programa aqui da Lesp Conecta e muito obrigada pelo convite. E, infelizmente, um assunto muito constante que acontece e muitas vezes não chega o conhecimento da justiça para a responsabilização daqueles que praticam assédio moral. Doutora, eu comecei o programa falando um pouco o que é o assédio moral, né? Qual que é a qualificação do assédio moral? Ele é crime, não é crime? Queria que a senhora falasse um pouco sobre essa prática que é muito comum no nosso país, de uma maneira geral. Não só, é uma prática não comum não só aqui no nosso país, como no mundo em ambientes de trabalho. Não é um crime o assédio moral, ele está correlato de forma muito perfeita, como você falou, no ambiente do trabalho, ele é previsto em a forma de assegurar o empregador as responsabilizações daquele empregador que pratica o assédio moral é no âmbito do direito do trabalho, às vezes até no âmbito civil, mas quando esses atos eles extrapolam e são atos extremamente abusivos, algumas vezes a gente pode falar sim em crime, quando em uma das estratégias para se praticar o assédio moral, a pessoa ela é difamada, por exemplo, na sua honra objetiva, aí a gente fala de crimes contra a honra, ou até mesmo injúrias, quando a pessoa sofre, até só quando ela é maculada na sua honra subjetiva e ela percebe também. O assédio moral, ele é contínuo, como falado por você no início do programa, é um assédio constante, é um assédio em que a pessoa ela é minada na sua competência e autoestima profissional, muitas vezes caracterizado ou pelas constantes críticas de forma descabida, ou por cobranças excessivas, por exemplo, um curto espaço de tempo, um prazo muito pequeno para a execução daquela tarefa, e assim aquela pessoa é ridicularizada, exposta no ambiente do trabalho, muitas vezes se sentindo até deprimida e não querendo mais participar daquele ambiente de trabalho. Ela afeta principalmente o psicológico daquele que está vivendo em um ambiente em que é vítima de um assédio moral. Pois é, a senhora falou uma coisa importante que é o fato do assédio moral não ser crime, né? Outra dificuldade é provar aquele assédio moral, né? A senhora falou também da questão da fronteira entre o que é crime e o que não é crime, né? E existe essa dificuldade de provar. Como é que as pessoas em casa, né, que ultrapassaram essa fronteira aí, né, do crime, como é que elas podem provar? Elas têm que ah, juntar provas, conversas de WhatsApp, gravação, o que pode ser feito nesses casos? Exatamente. Existe a necessidade de análise de cada caso concreto. Obviamente, o juiz ele vai analisar para poder sentenciar a indenização correspondente, a responsabilização daquele que praticou o assédio moral a vítima do assédio moral. Várias situações elas são interpretativas. A maioria das vezes, quem tem que interpretar é aquele que irá analisar o caso concreto. Não existe um regramento do que seria e do que não seria. São situações e nuances que caracterizam, obviamente, com a repetição e com um conjunto probatório, principalmente testemunhal, ou através de e-mails, notebooks. Eu acho que fica mais fácil se eu falar alguns casos assim, por exemplo, que podem caracterizar ou que muitas vezes não podem caracterizar, também me respaldando nos julgados já existentes. Por exemplo, se a vítima, aquele que alega estar sendo vítima de um assédio moral, ela, por exemplo, ela é contratada para ministrar aulas de determinada matéria para 5 turmas de repente. Nisso,
o empregador, ele contrata essa pessoa, a pessoa dá aula em 5 turmas, de repente o empregador, ele reduz essa turma e fala assim, não, agora você vai dar aula para ter 3 turmas. E aí aquela pessoa fala assim, eu estou sendo vítima de um assédio moral, porque de uma forma repentina me tiraram 2 turmas, eu me senti inferiorizado nesse sentido e eu quero a responsabilização. É muito difícil conseguir provar um assédio moral pura e tão somente com um fato, por exemplo, em tela, que é a redução de turmas, porque no seu âmago, ou aquele que está falando, que está se sentindo assediado moralmente, ou diminuindo sua capacidade profissional, ele terá o intuito, que é a responsabilização daquele que ele está alegando. Até porque existem outros fatores para caracterizar. Não é somente o sentimento pessoal de se sentir inferiorizado por ter a sua turma reduzida que vai caracterizar. Tem que ter outros elementos, por exemplo, a situação vexatória, a situação de humilhação, a situação de ser colocado, exposto publicamente a uma situação de ridicularização, diminuição, de forma proposital daquele trabalho. Muitas vezes aquele empregador, ele simplesmente ele teve as suas turmas reduzidas e não há necessidade, e não é porque ele quer atingir aquele que se sente inferiorizado, é porque realmente houve uma reorganização ali naquele quadro. Agora, um outro exemplo. Se, por exemplo, o empregador ele chega constantemente, diariamente, e solicita a execução de uma tarefa que normalmente todos executariam em aproximadamente 3 dias, e ele exige que aquela tarefa seja executada em 3 horas. Mas diariamente ele solicita para que especificamente aquele empregado, aquele empregado daquela empresa, somente ele tenha a necessidade de executar uma tarefa que todos têm um prazo de 3 dias, ele somente 3 horas. Não conseguindo executar, não contente, aquela pessoa ainda é colocada, ridicularizada, colocada na frente dos outros ali, colegas de trabalho, falando, olha, existe uma incapacidade para que ele execute, ele não é competente o suficiente para executar, vamos tirar ele dessa tarefa, vamos colocar, de repente, ele numa tarefa que é totalmente diferente, ou até mesmo uma tarefa abaixo das qualificações para que ele foi contratado, né? Qualificações técnicas e hábeis. Nisso, obviamente, se o juiz analisar, ele vai poder, com um conjunto, com uma prova testemunhal, com um conjunto todo ali, material, os escritos, tudo, ele pode, assim, caracterizar. Então, para podermos falar em assédio moral, vários quesitos, eles devem estar ali explícitos para que esse assédio moral seja caracterizado. Agora, quando a gente fala em crime, é quando se extrapola esses atos, e esses atos também, por serem gravosos, configuram crimes. Por exemplo, além de ele falar, olha, ele não está conseguindo executar aquela tarefa, começar a falar, ele é imbecil porque ele não faz aquela tarefa. Já está extrapolando da esfera das provocações e deixar aquela pessoa acuada para entrar na esfera criminal quando se agride a honra objetiva e subjetiva daquele que está sofrendo assédio moral. A grande dificuldade, doutora, é a prova, né, dessa história toda. Qual que é o conselho dos especialistas em relação a essa questão da prova? O que é possível o empregador, o empregado, ele ir acumulando provas ao longo ali do seu histórico profissional e de relacionamento com essa pessoa? Por exemplo, no ambiente de trabalho realmente é difícil porque ele tem que configurar com um tempo. Mas provas, por exemplo, e-mails recebendo essas ordens, essas cobranças, essas exigências, situações em que a pessoa é colocada, sim, de forma a ser diminuída profissionalmente ou como pessoa, tentar coletar provas também com aqueles que participam no ambiente de trabalho, com os colegas. Realmente é uma situação em que aquele que sofre, muitas vezes, por muito tempo, sofre, só mesmo ele percebe que está sendo assediado moralmente. Então, há necessidade de que um conjunto vasto probatório seja ali apresentado para poder responsabilizar aquele empregador.
E quando o empregador envolve outras pessoas numa conversa, né, e fala para você assim, fulano disse isso, ciclano disse isso, ciclano está com raiva de você por essa atitude que você tomou, isso também configura assédio moral, por exemplo? Se a pessoa for chefe, por exemplo? Sim, o assédio moral também pode ser configurado, por exemplo, uma panela. Cria-se panelas no ambiente de trabalho. Todos ali participam do happy hour, ou do almoço, ou de reuniões. E aquela pessoa que é assediada, ela fica isolada, ela não participa do grupo, ela não participa, por exemplo, na tomada de decisões de um grupo, até mesmo fisicamente colocam a mesa daquela pessoa de forma isolada para que ela não participe daquele ambiente de trabalho. Uma forma de excluir a pessoa a ponto da pessoa se sentir diminuída. Fazendo um paralelo, é como se fosse o bullying no ambiente escolar, muito falado e muito dito, no ambiente de trabalho, e a gente fala aí sim o assédio moral, porque existe uma contratação ali, uma contraprestação de serviço do empregador e do empregado. Então, são todas aquelas situações de humilhação que aquela pessoa sofre. A gente fala, nas empresas é normal que surjam conflitos, dissidências de ideias, né? Mas o limite aí entre o assédio e uma dissidência de ideia, ele é muito tênue, né? E aí a pessoa pode acumular prova, pode gravar, por exemplo, gravar conversa, gravar ligação. A justiça aceita isso de uma maneira geral, doutora? Não, aceita. É que assim, é bem complicado mesmo, por exemplo, a gente está falando de um lado em que realmente existe uma vítima, existe ali o assediador. Mas em situações em que, por exemplo, o empregador está solicitando uma reformulação daquele trabalho que não foi bem executado, ou o empregador está solicitando algumas tarefas a serem cumpridas e o empregado de repente não executa porque de repente não, ou por displicência, ou porque realmente ele tem um ritmo mais inadequado com aquele grupo completo. Então, por isso que existe a necessidade da análise concreta do caso, e quanto mais provas conseguir colher, é melhor. Claro, pode-se gravar a conversa, a situação? Pode, porque a pessoa ela está participando daquela conversa. A pessoa ela é a que recebe a mensagem, ela é a que recebe as ordens, então pode sim, a justiça aceita esse tipo de prova. O conjunto probatório que seja legal ali é todo válido. Existe uma forma aí de assédio moral, que é o assédio moral organizacional, né, que é enfim, a mudança da organização. Vamos supor, um grupo educacional foi comprado por um outro grupo, e aí mudou a tarefa, por exemplo, substitui você citou aí o caso de escola, substitui o professor por um robô, ou então cria novas diretrizes e exige um pouco mais, por exemplo, do profissional, ou exige que ele se adapte a novas plataformas, por exemplo, a gente está num momento de pandemia. Isso também pode ser caracterizado, doutora, assim, qual que é a diferença aí entre se adaptar a uma nova realidade e sofrer um assédio moral aí da organização? Existe essa... Queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Exatamente, por não ser um rol taxativo, as situações de assédio moral, elas não são taxativas, elas não estão descritas e deliberadas na lei. São situações que devem ser analisadas caso a caso. É muito interessante você falar agora em época de pandemia. Em época de pandemia, as pessoas elas estão trabalhando no ambiente virtual, elas estão trabalhando remotamente, o home office. Obviamente, as pessoas elas devem necessariamente ter ainda o horário de almoço, aquele horário de cumprimento de trabalho normal, como se ela estivesse na empresa. O que se percebe muitas vezes a solicitação excessiva de trabalho, de que ela não conseguiria cumprir aquela meta, aquela tarefa, se ela estivesse na empresa. Então, exige de uma forma maior, exige muito mais trabalhos e demandas de trabalho, pode sim, no meu entender, caracterizar assédio moral quando uma pessoa ela é obrigada a exercer a tarefa de 4 ou 5
funcionários. Então, principalmente agora em época de pandemia, a pessoa, aquele excesso de cobrança, quando você sabe que é uma cobrança excessiva, em que a pessoa não conseguirá cumprir, normalmente, a gente pode sim começar a pensar em assédio moral. E aquela brincadeira do ambiente de trabalho, aquela brincadeira, né, que as pessoas, não, estou brincando, ou fazendo uma piadinha, e que para a pessoa, às vezes, não é necessariamente engraçado, assim. Isso também se caracteriza? Como eu fiz um paralelo, né? Por exemplo, no ambiente acadêmico, de escola, de adolescentes, pré-adolescentes, aquele chamado bullying, que infelizmente também não é um crime. Assim como assédio moral, a responsabilização é feita na esfera civil, no caso aqui no âmbito do direito do trabalho, e se atos mais gravosos forem praticados para conseguir o intuito, que é assediar moralmente, é caracterizado como crime. Se essas brincadeiras elas extrapolam o limite da normalidade, ofendendo ali a honra objetiva ou subjetiva, a gente pode falar também que existe a responsabilização criminal daquele que está proferindo essas palavras, que não são brincadeiras e são palavras que já agridem moralmente a honra daquele que recebe. E o assédio sexual, né? Assim, aquele assédio sexual disfarçado, aquela prática. Quais são os níveis aí de assédio sexual, doutora, que se caracterizam aí, principalmente no ambiente de trabalho? Assédio, e foi interessante você falar em assédio sexual, porque hoje as pessoas elas falam que tudo é assédio sexual. Quando a gente fala em crimes, por exemplo, de importunação sexual, seria um assédio sexual, porque vulgarmente, quando a mulher ela se sente violentada sexualmente falando, não no ato violento, por exemplo, como estupro, as pessoas falam assédio, mas o assédio é específico, o assédio sexual previsto no Código Penal, é específico do ambiente de trabalho, em que existe uma relação de subordinação empregador-empregado, e se utiliza justamente essa superioridade de hierarquia contratual no ambiente de trabalho para que possa praticar esse crime que é assediar de forma invasiva sexualmente a mulher, no caso. Existe também a forma do assédio sexual praticado por mulheres aos homens, também, da mesma forma, mas é um crime previsto dentro do ambiente de trabalho. A gente vê esse crime de forma vertical, que é o superior hierárquico, para aquele que responde hierarquicamente, mas algumas vezes já existe a possibilidade do assédio sexual, obviamente no ambiente de trabalho horizontal, em que os dois têm a mesma posição hierárquica. A situação do assédio, ela tem que ser recorrente, ela pode acontecer uma, duas vezes, ou ela tem que ser prolongada ao longo das semanas, dos meses e dos anos? Quando a gente fala em assédio sexual, basta a situação em que a mulher consiga provar que, ou a vítima, né, no caso, a vítima ela consegue provar que foi assediada sexualmente, que aquele superior hierárquico utilizou da vantagem de ter uma hierarquia para poder exigir algo, alguma prática sexual, alguma situação em que houve uma violação da sua dignidade sexual no ambiente de trabalho. Da mesma forma, a gente pode falar que o assédio moral ele poderia ser caracterizado em um ato, só que o que acontece é justamente o que a gente falou ao longo do programa, a dificuldade de conseguir provar. Então, geralmente as pessoas elas passam por esse processo, primeiro aquele processo de entender que está sendo vítima de um assédio moral. Muitas vezes a pessoa ela se sente triste, se sente deprimida, não quer ir trabalhar e ela não percebe o que está acontecendo, por que ela está se sentindo dessa forma, acuada, cobrada e sempre criticada, ela não percebe muitas vezes que aquilo faz parte de uma situação em que ela está sendo vítima de um assédio moral. Então, até a pessoa também perceber e depois, o segundo passo, conseguir juntar as provas para que aquele assediador ele seja responsabilizado, demora um tempo.
Vamos elencar práticas, né, que caracterizam o assédio moral. A gente já falou muito sobre isso, assim, mas vamos ressaltar, doutora, algumas práticas que são características, assim. Tá. Por exemplo, a ridicularização, diminuição do trabalho daquele que executa. A situação de expor uma situação da pessoa ser debochada ou colocada de lado naquele ambiente de trabalho, a exclusão, a pessoa ser excluída da execução de tarefas por alegarem a incompetência profissional daquela pessoa. Cobrança excessiva de prazos, situação cotidiana de excesso de críticas e críticas destrutivas para que aquela pessoa ela se desestimule no ambiente de trabalho. São formas de humilhação que caracterizam a exclusão, que a pessoa não participe mais e não se sinta confortável naquele ambiente de trabalho praticado ali pelo grupo ou pelo empregador. Doutora, falando em empregador, na pessoa que comete esse ato, né, geralmente o assediador moral ele é profissional nessa questão, né? Geralmente ele já fez com outros empregados, com outras pessoas na vida, deu certo, e aí ele vai, ao longo da vida, ele vai refinando a sua forma de fazer esse assédio moral, né? E aí é provável que outras pessoas na empresa também já tenham se sentido assediadas, né? Isso pode ajudar na hora da configuração, não é isso? Com certeza, aquele assediador ele está acostumado a deixar um ambiente de opressão, um ambiente tenso, um ambiente de medo no trabalho. Para que você tenha um trabalho saudável, para que você execute as suas tarefas de forma saudável, você não pode estar num ambiente de constante tensão, de constante cobrança, de constantes ameaças. Por exemplo, aquele assediador moral também, ele pode utilizar como estratégia do assédio o tempo todo falar, se você não executar essa tarefa, você será demitido. Então, é uma situação em que o assediado, ele está em constante medo, e aí algumas características daquele que assedia é achar que ele estará sempre impune. Por isso que a gente pode sim falar que existe a perpetuação ali daquele comportamento nocivo no ambiente de trabalho, aquele comportamento em que aquela pessoa ela se vale muitas vezes da hierarquia para poder, de uma forma tirana, deixar os empregados, aqueles funcionários, em uma situação constante de tensão. Então, obviamente, aquele que é assediado, ele não terá o mesmo rendimento, ele sofrerá, além do abalo psicológico, inclusive a gente sabe que as pessoas que elas estão em constante estresse, elas podem, inclusive, manifestar fisicamente aquela situação de estresse psicológica que é sofrida ali na empresa. Então, é uma situação que é muito grave, infelizmente a gente percebe que existe sim. É triste, mas acontece muito no ambiente de instituições públicas, em servidores públicos, em que, apesar de todos estarem ali servindo o Estado, não existe uma correlação de contratação, por exemplo, não é um empregador e um empregado, todos ali estão para servir a população e o Estado. Existem muitos que, de forma equivocada, confundem a hierarquia para poder se prevalecer e criar esse ambiente de tensão, de medo, de uma situação realmente desgastante e insuportável de trabalho. Muitas empresas estão atentas a essa questão, existem aí, imagino eu que isso é uma questão forte, por exemplo, principalmente para as empresas estrangeiras que vêm para cá, né, já vi casos em empresas estrangeiras que vêm para cá que trabalham essa questão, ou que qualquer sinal de assédio moral é algo absolutamente inadmissível e justificativa para a demissão daquele profissional que realiza aquela tarefa, né? Sim, deve ser, sim, repudiado e inadmissível em todo o ambiente de trabalho. O que acontece é que a gente vê que a realidade é o desemprego, a realidade é a necessidade
para que aquela pessoa sustente a família. Então, muitas vezes há uma suportabilidade, uma complacência, uma permissividade por abusos, por necessidade. Isso é muito triste, por necessidade econômica, isso é muito triste. Não podemos permitir que a situação daquele que está necessitando trabalhar economicamente pelo alto índice de desemprego que a gente vê aqui no Brasil, passe e seja permissível com esse tipo de abuso e de situação de assédio moral. E aí a gente também, o colega de trabalho, ou as pessoas em volta podem inclusive ser solidárias nesse momento, né? Muitas pessoas acabam adoecendo, né, doutor? A senhora falou de manifestação aí física, muitas pessoas acabam ficando doentes aí no decorrer desse processo, principalmente as pessoas que são vítimas aí de uma chefia mais autoritária, vamos dizer assim. O excesso de cobrança, a cobrança desrazoada, o excesso de demanda de trabalho, a situação de excesso também de críticas, excesso de humilhações naquele ambiente de trabalho faz com que a pessoa ela se sinta cada vez mais triste, deprimida, oprimida, sem aquele incentivo, estímulo de continuar trabalhando, e mesmo assim ela permanece por necessidade, e ali aquela situação de psicológica, em que aquela pessoa está em estresse absurdo psicológico, e digamos que até mesmo uma situação em que ela está amedrontada, ela está em uma situação de tensão e pânico ali no trabalho, ela começa a ter alguns aspectos assim que refletem fisicamente no adoecimento físico, algumas manifestações de doença que a gente sabe que são ocasionadas psicologicamente pelo estresse, pelo nervoso, e aí as pessoas têm outras consequências além das psicológicas. As doenças físicas, sim, elas se manifestam quando as pessoas elas estão em situações constantes, adversas, de forma proposital. Para a gente terminar, estamos quase terminando o programa, conselhos para as pessoas que estejam sendo vítimas de assédio moral, que sintam que estão sendo vítimas de assédio moral, doutora? Primeiramente, para aqueles que assediam moralmente, atente-se, porque se ele não tem o padrão, o parâmetro de norte, de ética, de saber que ali existe uma relação de trabalho, nessa relação de trabalho, abusos eles não podem ser cometidos, excessos não podem ser cometidos, em que existe uma relação de trabalho e não significa que a pessoa ela está ali para ser humilhada, constrangida, ameaçada, amedrontada. Primeiramente, o primeiro é um alerta para aqueles que praticam, que fazem e que deixam aquele ambiente de forma de assédio moral. Primeiramente, essas pessoas elas devem se tratar psicologicamente para perceber que ela não irá ser melhor que a outra, diminuindo o outro, né? Se prevalecendo de uma situação ali, de uma correlação de trabalho. E para aquele que é assediado moralmente, por mais que ele precise, por mais que a pessoa precise do trabalho economicamente, a sobrevivência ali, não seja permissivo e coloque isso em pauta, coloque isso em discussão, e responsabilize aquele que está praticando assédio moral, por mais difícil que seja o caminho na justiça, para que essas práticas elas sejam cada vez mais inibidas por aqueles que estão ali no ambiente de trabalho. Tá certo, eu gostaria de agradecer a delegada, a doutora Raquel Galinatti, pela participação aqui no Alesp Conecta. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Mais uma vez, foi uma grande satisfação participar de uma pauta tão importante, tão atual, com vocês aqui no Alesp Conecta. Tá certo, muito obrigado, doutor. E o Alesp Conecta de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode assistir esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós voltamos no próximo programa discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência. Tchau.